Perfeito. Então, 1708. Então, podemos começar. Já estamos com um número bom aqui de inscritos. Bom, gente, então, boa noite agora oficialmente a todas e todos. É uma satisfação imensa poder abrir essa nossa quarta reunião ordinária da comissão mais querida da OAB São Paulo, a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial. Hoje com, assim, novidades muito legais, muito interessantes. E antes de passar a palavra para nossa Isabela, Isabela Rainho, finalmente, né, Isabela, nomeada por portaria, assinada pelo nosso presidente, Leonardo Sica, coordenadora desse projeto que é menina dos olhos aqui da diretoria, que é o projeto Valquírias Digitais. Daqui a pouquinho a Isabela vai dar aqui o seu recado junto com as demais Valquírias, né, Isabela? Você tem mais aí integrantes do grupo. Mas antes de começar, vocês sabem que eu sempre inicio pelos recados paroquiais, e hoje eu tenho um recado que é muito importante, eu já divulguei aí um spoiler no nosso grupo de Telegram, e aqui, gente, o que acontece? Vocês sabem que, dentre as nossas funções, né, as funções da nossa comissão, a gente tem diversas iniciativas em prol dos advogados e advogadas de todo o Estado, que compõem o ecossistema da OAB São Paulo, em prol justamente da privacidade e da proteção de dados. E dentro desse projeto, ele envolveu a criação de diversas políticas. Nós temos uma política muito firme, que já está com 4 anos, que tem uma série de determinações que têm sido seguidas aí por todo o ecossistema da OAB, da CAASP, da ESA, da OAB-Prev, enfim, e dentre os quais nós criamos uma rede de proteção de dados que envolveu a nomeação de um DPO central, que esse cargo eu cumulo, né, junto com a presidência da nossa comissão, e também nós criamos a figura do DPO setorial, o encarregado de dados responsável por auxiliar os presidentes desde as nossas mais de centenas e centenas aí de seccionais, eu nem sei o número total, né, porque acabaram de criar algumas aqui na região de Jundiaí, enfim. Mas seja como for, nós abrimos um edital de chamamento para que os presidentes das subseções nomeassem, e a gente tem um número residual de seccionais que acabaram não nomeando, né, não conseguiram ali nomear encarregados setoriais. Temos um outro pequeno número que a gente tem aí uma colidência, né? Esse é um problema, que foi a nomeação de membros da diretoria local das seccionais, e que o Comitê de Governança de Dados e Segurança da Informação, que é presidida pela nossa vice-diretora, a Viviane Scrivani, nós entendemos que existe aí um problema de conflito de atribuições entre alguém que é submisso, que é vinculado, né, tem submissão estatutária ao presidente local. Então, se entendeu logo no começo que a gente criou o projeto que não deveria ser ninguém da diretoria, né? O DPO deveria ser alguém que tivesse justamente uma independência funcional para poder dar os pareceres e as recomendações. Então, tivemos ali essas duas situações de DPOs setoriais não nomeados e nomeados mais por integrantes da diretoria. E aí o Comitê de Governança de Dados deu prazo para que os presidentes fizessem novas nomeações, transcorreu esse prazo e ainda sobramos aí com algumas vagas em aberto. Então, em conversa com a diretoria, né, com toda a diretoria aqui da OAB São Paulo, da seccional, nós resolvemos sugerir que esses dados, que esses cargos sejam preenchidos por integrantes, por inscritos de nossa comissão. Então, os inscritos na comissão aqui de São Paulo, né, que são todo mundo, né, de vocês que estão presentes, o pessoal que vai assistir a reunião de hoje depois, né, porque tá gravada, poderão se inscrever para ocupar essa função, justamente aqueles que ainda não são, né, DPOs setoriais e têm aí a intenção, a vontade de fazer parte desse ecossistema. Aí vai trabalhar junto com a Isabela, com a Irma, comigo, né, Isabela? E então, você aí que tem intenção, se inscreva. Nós vamos colocar, a Paula vai colocar o link do formulário aqui no chat, depois nós vamos divulgar esse link aí em todas as nossas redes sociais. É um formulário em que todas as advogadas e advogados que gostariam de fazer parte do ecossistema de proteção de dados da OAB São Paulo, trabalhando como DPO setorial, e nessas seccionais que não tiveram indicação ainda válida,
ela justamente, vocês podem preencher, vai haver uma seleção coordenada pela doutora Viviane Zanata. Viviane Zanata, que é integrante, ela é coordenadora aqui na nossa Comissão de Privacidade e Direito Público, vai ficar encarregada de aplicar o edital e ajudar a selecionar os DPOs, ou as DPOs, Isabela, pode falar assim? As DPOs, né? Não é as DPOs, não, né? DPO, as Não, DPOs. por favor, né? É. As A- encarregadas. as encarregadas de dados setoriais faltantes são um número razoável, né? Pouquinho mais de 10% do total das subseções tem vagas em aberto. Então, a doutora Viviane vai fazer uma seleção de acordo com o edital, e nós temos, se não me falha a memória, até o dia 15 de setembro. Então, até o dia 15 de setembro, quem tiver condições, que tiver vontade de nos ajudar, e aí nós vamos dar, claro, né, assim, preferência para quem estiver mais próximo da subseção, então que estiver assim, domiciliado ou trabalho inscrito numa subseção próxima, mas não necessariamente é um trabalho que dá para fazer de forma remota. Entre as principais atribuições vai ser implementar finalmente as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados e as diretrizes constantes da resolução que criou as diretrizes gerais, as políticas gerais de proteção de dados em todo o ecossistema da OAB. Então, vai seguir, vai aplicar a capacitação em nível local dos funcionários da OAB e também de quem mais quiser, né? Vai ser uma certificação feita pela ESA, então com direito ao certificado para colocar na parede e poder mostrar para os clientes que tem experiência. Que legal isso aí, né, Isabela? A pessoa vai poder, aí, o advogado, a advogada, ter uma experiência prática para mostrar que participou de uma função super importante, porque vocês sabem, né? As subseções trabalham assim, com diversas informações e dados que são sensíveis, que são sigilosos, trabalham assim com assistência, trabalham assim com uma série de informações, então é muito importante para a gente e que logo mais vão ter as diretrizes assim que a gente acabar com essa fase de nomeações. Então tem aqui já o link no nosso chat com o formulário. Qualquer dúvida que tiver, pode endereçar para o e-mail do Comitê de Segurança da Informação. Está aqui o endereço no próprio formulário. Então, aproveite aí você que tem vontade de ter essa experiência, que tem vontade de fazer parte desse auxílio muito, muito importante, que é a gestão dos dados pessoais da advocacia no estado de São Paulo. Ok? Bom, agora estamos com um número bom de integrantes. Eu queria só saber o seguinte: se só tem a Irma e a Viviane e a Isabela do interior, ou se todo o resto é de São Paulo. Tem mais gente do interior aqui, gente? Ou só tem nós aqui? A Beatriz Hilkner de Rio Preto, bem-vinda. Uma das Valquírias. Quem mais? Doutor Hernani de Araras. A Juliana Cunha de Belo Horizonte. O Tiago de Limeira. Gente, muito bem-vindas, bem-vindos. A Rosária de Ometo, uma de nossas Valquírias. Quem mais? Vamos lá, gente. Quem mais tem de fora de São Paulo? Aqui tá frio para burro, já tá esfriando aqui bastante. O Bruno de Apiaí. Quem mais? O Rodrigo de Ribeirão. Não, deixa eu ver, que tá rodando muito agora. Começou um monte, a turma toda do interior. Rodrigo de Salto. Bem-vindo, professor Rodrigo. Alexandre de Ribeirão Preto, Stevens de Peró, a Ana, outra Valquíria de Bebedouro, Sueli de Campinas. Gente, todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E aqui, agora, né, declarando aberta oficialmente a nossa reunião, eu tenho uma satisfação enorme, imensa, de passar a palavra para uma das maiores autoridades aqui do nosso estado em privacidade e proteção de dados, a Isabela, que conhece como ninguém como essa nova área funciona. Foi o primeiro convite que eu recebi para poder palestrar no interior, né, Isabela? Na minha primeira gestão, ainda na época da presidência da nossa querida Patrícia Vanzolini, a Isabela me convidou, fui para Catanduva, já fui 2 vezes para Catanduva, com o maior prazer, o maior gosto. Então, sem mais aqui detalhes, né, Isabela, sem mais delongas, estou passando a palavra para a Isabela, que tem muita coisa para falar, inclusive do congresso, né, Isabela? Um congresso incrível, dia. Gente, coloquem na agenda, 1º de outubro. 1º de outubro é a partir das 9 da manhã, Isabela? Isso mesmo. Vai ser. Credenciamento vai ser a partir das 8, né? Vai ter um Uhum. coffee, mas efetivamente as palestras iniciarão às 9. E vai ser o quê? Que dia da semana vai ser? Uma sexta-feira. Não,
Deixa eu confirmar aqui se Vai confirmando. é uma quarta-feira, 1º de outubro, quarta-feira. Quarta-feira, Isso. perfeito. Vamos lotar o auditório aqui da UAB. Então, gente, de novo, sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa coordenadora do projeto Valquírias Digitais, um projeto que vai dar muito o que falar, né, Isabela? Eu tenho certeza que vai ter um efeito muito bom, muito importante na sociedade como um todo, vai ultrapassar aqui os limites da OAB. A diretoria está vendo assim com muito bons olhos essa nossa iniciativa. Então, gente, sem mais delongas, vamos ouvir quem realmente importa aqui, que não sou eu, é a doutora Isabela Rainho Poli, nossa coordenadora direto de Catanduva. Isabela, a palavra é sua. Eu só estou sem permissão para compartilhar aqui a tela. Você pode me dar permissão? Veja se você consegue agora, Isa. Vamos lá. Acho que agora eu consigo. Tá dando para ver? Tá aparecendo para todos? Assim. Assim, tá bem bonito, inclusive. Então perfeito. Bom, primeiramente, dizer que é tudo um exagero do Solana, não sou tudo isso aí, não. Mas eu agradeço pelas palavras, fico feliz pela amizade, principalmente. O Dr. Solano esteve aqui, como disse, 2 vezes, e esse ano ainda não veio, precisa vir. Né? Então, vamos ver se a gente consegue uma agenda aí para esse ano de 2025. E boa noite a todos e todas. É uma honra, né, poder estar aqui representando o projeto Valquírias Digitais, que é uma iniciativa da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial. Então, nós somos apenas um braço dessa comissão maravilhosa, que eu concordo que é a melhor comissão da OAB, que as outras não nos ouçam. Mas, enfim, e eu quero agradecer, né, mais uma vez, já agradeci diversas vezes, mas agradeço novamente a oportunidade dada pelo Dr. Solano e também o apoio da diretoria da OAB para esse projeto. O objetivo do nosso encontro hoje é apresentar o projeto, o seu escopo, e também falar um pouquinho sobre como o ambiente digital tem reproduzido e amplificado os problemas estruturais do mundo real. Na verdade, o mundo digital ele é só um reflexo do mundo real. E como nós, enquanto advogados e advogadas, né, temos o poder de transformar, ou melhor, a missão, né, de ajudar a transformar essa realidade. Passando aqui os slides. Tá passando aí? Só para confirmar aqui. Passou o slide? Ok, né? Passou sim. Tá bom, obrigada, Paola. Bom, o Valquírias Digitais, ele nasceu em 2024 diante de um cenário muito preocupante, que é a invisibilidade da violência de gênero mediada por tecnologia. Então, perseguições online, vazamentos de dados, manipulação de imagens, assédio em redes sociais estão acontecendo de forma crescente todos os dias. E foi nesse contexto que a comissão decidiu agir, criando um grupo de trabalho composto por mulheres da própria comissão, com o propósito de unir conhecimento jurídico, experiência em proteção de dados, tecnologia e a força da sociedade civil. E como sempre, o Dr. Solano, à frente do seu tempo, iniciou uma pesquisa importantíssima, né? E constituiu o grupo de trabalho que denominou Valquírias Digitais para trabalhar essa temática de tamanha relevância social através da OAB São Paulo. O nosso lema, enquanto Valquírias Digitais, ele é simples: transformar dados em ação. Ou seja, transformar os dados em políticas públicas, né? E trazer um protagonismo feminino dentro, né, do ambiente digital.
E como na mitologia, as valquírias, elas são guerreiras que não lutam sozinhas, né? Somos uma rede que está se iniciando por nós, pelo nosso grupo, mas que nós queremos que esse projeto se estenda. E aí precisamos contar com o apoio de todos, em especial os integrantes dessa Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e IA da OAB São Paulo. Eu vou apresentar aqui o nosso grupo. Passando aqui. Conheça as nossas fundadoras. Nós denominamos, né, essa nomenclatura porque é o grupo que iniciou, tá? Então, é o grupo inicial que está encabeçando esse projeto. E aqui nós somos atualmente em 10 valquírias. 10 advogadas, nós temos a doutora Josiane Sartori, a doutora Sabrina Gil, doutora Rosália Ometo, doutora Irma Sizui, doutora Renata Moraes, doutora Beatriz Hilkner, eu acho que eu falo o sobrenome correto, mas não tenho certeza. Doutora Rosiane Lima, doutora Caroline Utome, doutora Ana Mali e eu. Né? Nós somos as 10 valquírias, o grupo inicial desse projeto incrível da OAB São Paulo. Bom, para dimensionar o problema... e aliás, antes de ir para essa parte da pesquisa, só fazendo um adendo aí da contextualização inicial que o Dr. Solano fez sobre os encarregados de proteção de dados setoriais da OAB São Paulo, nós, né, enquanto grupo Valquírias, também fomos nomeadas para poder auxiliar os encarregados setoriais. Então, cada uma dessas 10... Deixa eu voltar aqui para vocês olharem o rostinho novamente. Então, cada uma dessas 10 ficaram responsáveis por uma quantidade de subseções para apoiar os encarregados setoriais no projeto de adequação das OABs, das subseções. Tá ok? Então, vocês... vão nos ver por aí, dentro dessas subseções, ajudando, e é uma oportunidade muito incrível, mesmo que vocês não sejam os GPOs setoriais, mas que possam, eventualmente, trabalhar dentro desse grupo de trabalho, na sua subseção. É uma oportunidade muito bacana de aprendizado. Tá? Então, só fazendo esse adendo, e agora voltando para a temática principal do nosso projeto, que é realmente o combate à violência contra a mulher no ambiente digital. Para dimensionar o problema, foi realizada uma pesquisa com 7.484 profissionais do direito em agosto de 2024. Os resultados, pessoal, foi alarmante. E eu não vou tratar aqui dos resultados ainda, porque eles serão divulgados no dia 1º de outubro, no nosso primeiro Fórum das Valquírias Digitais, que o Dr. Solano já adiantou para vocês. Eu reforço aqui o convite para que reservem a data, vai acontecer na sede da OAB São Paulo, e será um espaço de diálogo nacional sobre justiça para mulheres no ambiente digital. Depois, posteriormente, vai ser divulgado aí nas redes sociais da comissão, nos e-mails, vocês vão receber o convite formal, com a informação dos palestrantes e tudo mais. Bom, mas o fato é que no Brasil nós temos um arcabouço normativo muito importante, que é a Lei Maria da Penha, que trata da violência digital que ocorre no contexto doméstico. Nós temos o Marco Civil da Internet, que garante a privacidade e responsabilização de provedores, a Lei Carolina Dickmann, que trata sobre a invasão de dispositivos, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que vai tratar aí da questão do uso indevido dos dados pessoais, a Lei do Stalking, e, mais recentemente, a Lei 15.123 de 2025, que agrava a pena quando há uso de inteligência artificial para manipular a imagem ou a voz de uma mulher. Mas, apesar dessas ferramentas, nós não temos tipificações específicas na nossa legislação, especialmente na legislação criminal. E ainda nós sabemos que há dificuldade de aplicação prática e uma especialização institucional quanto a esses crimes digitais em especial. Opa, aqui. Então,
O Valquírias Digitais, ele não é só um diagnóstico, ele tem um objetivo de ação. E aí nossas frentes de trabalho incluem a incidência legislativa, propor mudanças e tipificações adequadas, a produção de conteúdos educativos, cartilhas e guias práticos, o apoio na criação de delegacias e varas especializadas, a criação de uma rede de acolhimento jurídico e a promoção de eventos, fóruns e rodas de conversa. A ideia é construir pontes entre a academia, a advocacia, a sociedade civil, para uma discussão específica sobre esse tema. Quando nós falamos em violência digital de gênero, nós estamos tratando de um problema muito amplo, porque ela é qualquer forma de agressão, intimidação, humilhação ou controle exercido por meio de tecnologia da informação, redes sociais, aplicativos, e-mails, todas as plataformas digitais que estejam motivadas por questões de gênero. E os impactos, eles são reais, né? Eles afetam a saúde mental, a segurança, a reputação e até a permanência dessas mulheres em seus espaços de trabalho, inclusive. Nosso grupo, ele está lançando uma cartilha que vai traçar as formas mais comuns de violência digital. E hoje nós vamos trazer aqui, eu, juntamente com uma das Valquírias, que à frente eu vou apresentar, vamos traçar aqui de forma bem sucinta algumas dessas formas comuns de violência digital. Passando. A primeira delas é a pornografia de vingança. É uma das formas mais conhecidas. Ela acontece quando imagens íntimas, feitas em um contexto privado e de confiança, são divulgadas sem consentimento, muitas vezes após o fim de relacionamentos, com a clara intenção de constrangimento. As consequências, elas podem ser devastadoras, como todos sabemos, danos emocionais, perda de vínculos profissionais e sociais e até o afastamento da vítima da sua rotina de vida. E trabalho, estudo, enfim, né? O caminho jurídico nesse caso é registrar as provas, denunciar as plataformas e abrir um boletim de ocorrência. Eu relembro aqui um caso trágico que acabou acarretando a morte de uma menina de 17 anos, chamada Júlia Rebeca, moradora do estado da Paraíba. Não sei se alguém aqui se recorda, que aconteceu em novembro de 2023. Ela acabou se suicidando no seu quarto com o fio ali da chapinha de cabelo, após ter um vídeo seu divulgado sem seu consentimento, um vídeo íntimo com o namorado. Isso demonstra, pessoal, a importância da conscientização acerca dessa temática. E agora passando para a questão dos deepfakes não consensuais, que é um outro fenômeno em ascensão. Com a inteligência artificial, os rostos de mulheres, eles são inseridos em vídeos pornográficos falsos. Isso gera uma dupla violência, a difamação pública e o constrangimento íntimo, mesmo sem que a vítima tenha participado de fato daquele ato. E nesses casos, é essencial denunciar, inclusive, as plataformas e buscar uma perícia técnica e apoio jurídico. Uma pesquisa de 2019, divulgada pelo Estadão, e foi realizada por um grupo chamado Deep Trace Labs, ele mostrou que cerca de 96% dos deepfakes são pornográficos ou imagens íntimas não consensuais. Muitos são de celebridades e pessoas públicas, claro, mas há também de indivíduos privados. No México, por exemplo, investiga-se um estudante por alterar mais de 50 mil fotos de alunas do Instituto Politécnico Nacional para vendê-las. E alguns casos como esse também já foram registrados aqui no Brasil. Isso também remete, né, essa questão de você ter o deepfake e também usar isso para venda, remete a uma outra temática que é a sextorção, que é a chantagem com o uso de imagens íntimas obtidas de forma consentida em um relacionamento ou até por invasão de dispositivos. A vítima, nesse caso, ela é coagida
para pagar algum tipo de dinheiro, cumprir exigências, né, fazer qualquer tipo de coisa que a pessoa ameaça ela fazer, né, o agressor, sob pena de ter o seu conteúdo divulgado. E é claro que o recado é não ceder, procurar as autoridades, guardar provas a respeito, mas infelizmente muita gente cai né, nessas chantagens virtuais. E é uma tristeza muito grande, inclusive às vezes para a família, né, dependendo da situação. Uma outra situação muito comum é o vazamento de nudes e pacotes, né? O vazamento de pacotes, ele é o compartilhamento em massa de nudes em grupos de mensagens ou fóruns em plataformas digitais. E ele é uma forma extremamente cruel, né, de divulgar a intimidade de mulher. Inclusive aqui na minha cidade teve uma situação muito caótica e acabou sendo até divulgada depois. Um humorista acabou fazendo umas piadas a respeito, né? Foi no Danilo Gentili, comentou do caso, enfim. Então acabou teve uma divulgação muito ampla a respeito, e isso gerou consequências gravíssimas, porque essa mulher, né, que teve o seu conteúdo vazado, ela é proprietária de uma loja conceituada aqui na cidade. Então isso acabou acarretando consequências para ela, para sua loja e também para os seus familiares, né? Então isso é uma coisa que a gente enfrenta no dia a dia, a gente vê todos os dias aí, infelizmente, mulheres sofrendo com o vazamento de nudes. E aí nós temos também fotos sem consentimento, né? Aquelas fotos que são tiradas geralmente embaixo da saia, roupas íntimas, ou na academia, enquanto a mulher está fazendo ali algum tipo de exercício, alguém se aproveita e tira uma foto. Então, são situações que geralmente ocorrem em locais públicos e é crime, tem que ser denunciado, tem que registrar a ocorrência e exigir, claro, uma responsabilização para evitar que essa cultura se propague. Seguindo aqui. Caso você, conforme eu for falando, podem colocando aí no chat algum tipo de exemplo que vocês se recordam de cada uma dessas situações, se vocês conhecem alguém que passou por um tipo de situação como esses que a gente está colocando aqui. Isso é até importante, né? Esses exemplos são importantes para que nós possamos analisar depois enquanto um grupo de estudos a respeito da temática. Vou falar aqui sobre o cyberstalking, né, que é a perseguição obsessiva no digital. Não sei se vocês já assistiram aquela série que chama You, né, Você, realmente reflete um tipo de perseguição obsessiva. Aí pode acontecer em relações abusivas, mas também, tanto com conhecidos, né, nas relações abusivas, mas também com desconhecidos. A vítima ela passa a ser monitorada, vigiada, seguida em suas redes, e essa prática gera aí até um medo e isolamento social. Então, a orientação é bloquear, guardar provas e denunciar. Sempre orientar a denunciar. As denúncias elas são importantes para gerar números, inclusive, né, para que essas pessoas não tenham impunidade. Controle coercitivo digital. O controle coercitivo digital, ele é uma forma de dominação psicológica. Ele envolve monitorar mensagens, redes sociais, localização. Geralmente acontece também dentro de um relacionamento abusivo, né? Onde a mulher acaba ficando em um cárcere privado digital. Ela não pode ter a sua própria rede social, ela não pode ter um celular privado, né? Ela não pode ter conversas privadas. Isso realmente é uma questão que a gente verifica muito, né? Eu tenho uma situação que acontece
com pessoas próximas, inclusive, de que o marido colocou câmeras de segurança dentro de casa com áudio. E aí sempre aquela desculpa de que, olha, as câmeras de segurança são para a sua segurança, eu vou estar monitorando se acontecer alguma coisa, mas na verdade ela não pode nem conversar com os parentes, né? E aí me procuraram uma vez para perguntar, né, se isso era um problema jurídico que poderia ser enfrentado pela família, porque na verdade a família às vezes vai visitar e não tem a possibilidade nem de desligar a câmera, porque ele automaticamente liga para ela para questionar por que foi desligada aquela câmera. Né? Mas, ó, minha família está aqui, que a gente está conversando, então ele pede, solicita que seja ligado. Então, são situações e práticas que acontecem diariamente e agora, com o uso da tecnologia, isso foi, com certeza, muito mais abrangente, né? Enfim. Para cá. Agora vamos falar de grooming, né? O grooming, ele merece um destaque. A gente viu nesses dias aí uma grande repercussão com o caso da denúncia do Felca, o influenciador, sobre o uso de imagens ou adultização infantil. E o grooming, ele afeta meninas, né, crianças e adolescentes. Ele tem como objetivo aliciar essas meninas dentro de um ambiente virtual, como os jogos, redes sociais. Como que é feito isso? Primeiro a pessoa começa a conversar para poder identificar o que, se ela está passando por alguma frustração, identificar um ponto frágil daquela menina. Então, o problema que ela tem com os pais, eventualmente, enfim, um problema familiar, e ele começa a se apresentar como um amigo, e de repente, essa criança, né, ou essa adolescente, acaba caindo num golpe, né? E isso é muito grave, precisa ser denunciado para o Ministério Público, para o Conselho Tutelar, e nós precisamos educar cada vez mais as crianças e adolescentes no uso das plataformas digitais e também os pais, que muitas vezes são de outra geração e não sabem como lidar com esse ambiente. Temos também o Flaming, que é a prática de discussão online, carregadas de insultos sexistas, acontece comentários em publicações, grupos, fóruns, e muitas vezes vem com o objetivo de expulsar a mulher daquele espaço. Em 2007, uma americana que é especialista em tecnologia, chamada Kate Sierra, foi vítima de Flaming. E a imagem dela, retratada com um corpo mutilado, ela foi divulgada nos fóruns online. E, além de ter, né, a sua foto adulterada e se tornar viral, o seu número de previdência social e o endereço da casa dela também foram tornados públicos. E aí, consequentemente, ela desistiu da carreira da tecnologia em resposta a esses assédios e ameaças que ela sofreu digitalmente. Então, mais um caso real, né, de abusos virtuais contra mulheres. Assédio em jogos streaming. As mulheres gamers, elas sofrem intensamente, né? Então, comentários sexistas, como, por exemplo, o que você está fazendo aqui? Já fez a janta, já fez o almoço? Pega uma cerveja para mim. Né? Vários desses comentários são relatados por mulheres gamers e também sofrem ataques durante as transmissões, ofensas e, inclusive, já se tem notícias, né, de tentativas, inclusive, de assédios sexuais dentro de jogos, né, com os avatares. Então, é algo que é preciso ser, de fato, divulgado e é preciso ter uma educação social.
É fundamental bloquear, denunciar e promover uma conscientização das comunidades virtuais, inclusive. Seguindo para o meu último tópico aqui, o stalker. Por fim, nós temos os aplicativos espiões, que são programas instalados de forma oculta em celulares para vigiar a vítima. Isso pode acontecer, inclusive, através de vírus. Então, algum link que você clicou, que instala no seu dispositivo e começa a vigiar tudo que você faz. Então, a orientação é remover aplicativos, não baixar aplicativos desconhecidos, fazer uma limpeza, manter um antivírus e se observar a presença desse tipo de programa instalado, fazer a formatação do dispositivo e sempre denunciar. É importante a denúncia para que a gente gere números, tá? Isso é muito importante, eu gosto de reforçar. E agora eu vou passar a palavra aqui para minha amiga Valquíria, que ela vai falar de outros tipos, outras formas de assédio no ambiente digital contra a mulher. A Rosália Almeto é da Almeto Advocacia, advogada há 32 anos, GPO, especializada em LGPD sem juridiquês, graduada e mestre em Direito Civil pela USP, é especialista em Direito Empresarial pela PUC, especialista em Direito Digital, Inovação, Ética e Negócios pela FIA, atuante em Compliance e Proteção de Dados, Direito Médico, Responsabilidade Civil, Direito Cooperativo, participa de diversas comissões estaduais, como essa, com 5 certificações internacionais, com destaque para a EXIM-DPO, atua de forma disruptiva, conectando direito, tecnologia, inclusão e é voluntária da rede de atendimento às mulheres vítimas de violência de Piracicaba. Rosália, muito obrigada por dividir esse momento comigo. E é um pouco... Rosália? Oi? Pode falar? Posso? Estou tentando passar rápido por conta do nosso tempo. Com certeza. Mas vamos lá. A palavra é Muito toda obrigada pela confiança, por essa apresentação muito mais do que eu merecia. E o que nós estamos fazendo enquanto Valquírias é pensar algo prático que a gente possa levar para as pessoas, para todo tipo de ambiente, inclusive pensar o quanto o mundo físico ele é transportado e exponencialmente ampliado, como a Isabela falou, de todo tipo de violência que a gente já tem, de uma forma ainda mais intimidatória, ofensiva, destrutiva para muitas minorias. Aqui o recorte nós estamos fazendo com a relação às todos os tipos de mulheres. E o que é difícil? Se é difícil no mundo físico a gente juntar provas, potencializar essa mulher para que ela possa fazer algum tipo de denúncia, no ambiente digital é muito pior. Porque ela se sente sozinha, ela se sente manipulada, ela acha que o inimigo está na esquina e muitas consequências desastrosas acontecem. Alguns tipos que a gente separou por nomes, mas muitas vezes eles são juntos e misturados e de forma que a violência psicológica e reputacional, a gente dá uma separadinha para que a gente possa ter exemplos para ficar mais fácil da gente identificar. Porque se você colocar só como um tipo de violência, muitas vezes a mulher não consegue perceber que aquilo é algo invasivo. Então, cyberbullying misógino são ofensas online baseadas especialmente na questão do gênero. Só por ser mulher é que ela recebe esse tipo de colocação em redes sociais, em fóruns, em comentários.
e isso vai trazendo um potencial lesivo muito grande. O que é importante? É explicar para as mulheres que é possível fazer denúncias. Alguns canais são muito qualificados. Além das plataformas digitais, cada plataforma tem o seu local de denúncia. Você tem as delegacias online, são ainda em pouco número, mas nós temos algumas ferramentas também da sociedade civil que colaboram, como a SaferNet. Então, aumentar o número de denúncias, porque o que a gente percebe é a subnotificação, por falta de conhecimento, e aí, se você tem um número maior, é mais fácil você demonstrar a necessidade de uma política pública, ou várias políticas públicas. Isso já acontece no mundo físico. A subnotificação dificulta o encampar de programas públicos de defesa. A chantagem digital, ela vem como um modelo de controle da vítima, ela vai se sentindo presa, ela acha que não tem como sair, que ela está sendo vigiada o tempo todo, como a Isabela falou, de algumas formas de estar sendo vigiado. Nisso, às vezes, se transforma em questão sexual, e aí uma série de extorsões. Você tem difamação online, que você começa a transmitir mentiras na rede, e a reputação ela vai sendo destruída só com esse movimento assombroso nas redes sociais, especialmente. E aí é muito difícil a vítima se manter firme, se manter saudável emocionalmente, lembrar de salvar provas, de denunciar, especialmente as meninas e as adolescentes. Se nós, mulheres, às vezes temos dificuldade de observar como fazer, as meninas muito mais. Você tem o doxing, que é a divulgação de dados pessoais para fim de perseguição. Então, descobre-se o endereço, o telefone, e coloca na rede e começa a ter uma perseguição muito grande. Registrar provas para poder depois entrar com algum tipo de processo, solicitar remoção, reforçar a segurança, denunciar. Aí também nós temos a impersonificação digital, ou seja, perfis falsos usando a identidade da vítima, e começa a ter uma grande dificuldade de saber o que é real, de que não é real, e você tirar isso de uma rede é muito complicado. Há uma necessidade de um grande controle das plataformas que ainda não está potencializado, e nós vamos procurar combater isso e ver se a gente consegue melhorar esse tipo de controle dentro das plataformas. O próximo, Isa, por favor. Ameaças diretas e ataques coordenados. São ações que elas têm um foco específico de um grupo para gerar algum tipo de desestabilidade, instabilidade emocional na vítima, de uma forma muito agressiva. E algumas formas, por exemplo, denúncia falsa, em que você gera uma ação da polícia contra a vítima. Ameaça de estupro virtual. Como isso acontece? O estupro virtual, ele começa de um relacionamento positivo, que aparentemente é positivo, aí vai começando a pedir nudes, a pedir imagens, e a partir disso começa a vir a chantagem. E, em geral, as mulheres, e especialmente as meninas, começam a ficar sendo muito ameaçadas e dizendo: nós vamos avisar seu pai, nós vamos avisar sua família, depois de um certo momento nós vamos matar sua família toda, nós estamos aqui perto. E
as especialistas na área, as delegadas especializadas na área do digital, em geral dizem, esse IP que está fazendo esse tipo de agressão, essa pessoa que está lá, ele está muito longe, muito distante, mas a vítima acha que está na esquina, e aí ela começa a entrar no mecanismo e muitas vezes leva ao suicídio. Ataque em massa nas redes digitais contra uma mulher. É um ataque coordenado para diminuir a integridade dessa mulher, e isso vai gerando uma intimidação profunda. A invasão de lives e reuniões com conteúdo abusivo, inclusive, o ano passado a gente teve isso nessa comissão, foi uma mulher que estava fazendo a explanação, houve a invasão, aí teve um colega muito perspicaz que filmou toda a ação, isso possibilitou fazer o boletim de ocorrência, a OAB tomar as providências, mas nem todo mundo sabe como agir. Então, uma das funções nossas, da nossa comissão e das Valquírias, é trazer para essas pessoas a possibilidade de saber o que eu vou fazer se acontecer algo desse jeito comigo. Como tirar possibilidade de eu poder denunciar depois. Pode passar, Isa, por favor. O discurso de ódio e discriminação. Essa é uma das grandes tragédias da amplitude das redes sociais e da internet, porque você não tem algo pequeno, você tem algo gigantesco. E aquilo vai se propagando de um tanto que até várias séries estão acontecendo, e quando você está sendo retratado, é algo que no mundo já está ocorrendo há muito tempo. Declarações que levam a questão da misoginia ao extremo, no discurso de ódio, a cultura do estupro online, que você naturaliza e incentiva a violência sexual, e isso vai gerando algo devastador na vida das mulheres e de quem estiver participando disso. Há uma rede absolutamente organizada para essas violências, e isso precisa ser rebatido. O sexismo algoritmo, o que é isso? O algoritmo vai fazendo, ele vai segregando a possibilidade da mulher ter acesso a alguns tipos de conteúdo só por ser mulher. Ela vai sendo execrada das situações. Pode passar, Isa. Chegando agora no final, até para colaborar com o horário, o silenciamento e o isolamento dessas mulheres. É a redução dos conteúdos para essas mulheres. Ela vai ser segregada, ela não vai ter acesso, o algoritmo não vai entregar, ela vai sendo boicotada, tendo uma exclusão social, ela vai sendo intencionalmente excluída dos meios, tanto nas redes quanto nos grupos, e isso vai trazendo ainda mais uma misoginia ampla. O gaslighting digital, que é a manipulação psicológica que distorce a realidade digital, isso já acontece no mundo real muito. A mulher é descredibilizada e intencionalmente é colocada em dúvida a sua palavra, a sua fala. No digital, ela ainda está mais isolada. A mulher está mais solitária do que ela já está no mundo físico. E a violência política de gênero é algo que, nas eleições passadas, as eleições, muitas mulheres tiveram violência política de gênero, inclusive aqui na minha cidade, algumas candidatas a vereadora tiveram grandes problemas,
E uma dessas situações é denunciar ao TSE. Pode ser que, se a gente tiver uma ampla divulgação na próxima eleição, isso seja melhor conduzido e melhor organizado. De uma forma geral, a gente vai, dentro das Valquírias, buscar ao máximo trazer informações de qualidade para a população, com orientações práticas, onde buscar, aonde você procura para denunciar, como eu acho dentro das plataformas o caminho para denunciar. Elas não são facilitadas, você precisa ter muita intenção para você conseguir denunciar. Eu acho que cada um de nós aqui, membros dessa comissão, tem a possibilidade de amplificar tudo isso nas suas redes. Muitos advogados não têm noção dessas circunstâncias, têm dificuldade. A população precisa de um letramento digital muito intenso, porque nós somos analógicos, estamos no digital. Não conhecemos muitas coisas, mas temos noção de responsabilidade e de limite. As crianças e os adolescentes têm facilidade no digital, mas não têm perspicácia para ver aonde que é o problema, aonde é a violência que ele está exposto e como melhorar isso para que as mulheres sofram menos. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigada, Isa. Eu que agradeço. É exatamente isso. Na verdade, nós estamos... Aqui eu vi algumas pessoas falando sobre que já fez palestra ou que tem como um projeto a educação para crianças e adolescentes. E eu acho isso extremamente importante, porque, na verdade, essa geração é uma geração nativa digital. E por ser uma geração nativa digital, eles não conhecem outra forma de se comunicar e de vivenciar, senão utilizando a tecnologia. Diferentemente dos pais, que vieram de uma transição. Nós vamos ter nativos digitais e pais que não são nativos digitais. E os pais também precisam de uma educação, de um letramento, para poder orientar os filhos, porque senão há um conflito muito importante. Então, são vários recortes que, como bem colocou você, Rosália, um dos recortes é exatamente essa preocupação com as crianças e adolescentes no ambiente digital, e o outro recorte é a preocupação com a violência, os abusos que são reflexos, na verdade, da nossa sociedade contra as mulheres também no ambiente digital. Nós vamos estar lançando uma cartilha. Claro que é uma primeira cartilha, e aqui, hoje, nessa apresentação, nós tentamos trazer um esboço das formas mais comuns de violência digital contra as mulheres. Também vai estar na cartilha. Nessa cartilha, a gente pretende também colocar algumas formas também mais comuns de denúncias, tá? Tanto em relação a plataformas, quanto a órgãos oficiais, mas nós precisamos, obviamente, ampliar esse diálogo, para exatamente cumprir o nosso papel enquanto advogados e advogados, inclusive participantes, integrantes de uma comissão temática da OAB, que é garantir que cada prática dessa seja, de fato, reconhecida como crime, enfrentada com firmeza e punida com seriedade que merece. E aí eu gostaria de encerrar aqui reforçando que a violência digital de gênero, ela é estrutural, cotidiana e invisibilizada. A gente não consegue enxergar isso no nosso dia a dia.
E por estar mediada na internet, como bem colocou você, Rosária, ela ganha uma abrangência muito maior. Ela rompe as barreiras geográficas, né? Alcança milhares de pessoas em segundos e se perpetua com o tempo. Especialmente porque a gente não tem regras muito específicas das plataformas em relação à retirada de alguns tipos de conteúdos. Então, por isso, o nosso compromisso, enquanto projeto Valquírias Digitais, de divulgar essas práticas, de educar, de buscar tipificá-las e enfrentá-las, né? Que esse é o primeiro passo de romper um ciclo que nós vivenciamos. E eu vi que tem várias perguntas, né, das pessoas, como que eu faço para participar, como eu posso apoiar. Nós vamos, eu acredito, depois o Dr. Solano pode falar com mais propriedade, mas nós temos um regimento que vai ser divulgado. A ideia é que nós façamos reuniões mensais. Essas reuniões nós pretendemos trazer pessoas para debater a respeito dessa temática e para que a gente possa ir criando conteúdos em conjunto. Nós temos um grupo de pessoas que a gente chama de fundadoras, mas nós queremos ampliar esse grupo porque a gente não faz nada sozinho. Então, nós precisamos ampliar esse grupo e que esse grupo ele também não seja só um grupo feminino, porque para que a gente possa conscientizar uma sociedade, a gente efetivamente precisa também do apoio dos homens. Então, é importante a colaboração de vocês e quem puder, eu reforço o convite de estar presente no fórum que vai acontecer, o primeiro fórum dos Valquírias Digitais, no dia 1º de outubro, aí na sede da OAB. Guarda, já reserva essa data na agenda de vocês, e eu acredito que a gente vai, além de dialogar muito e debater essa temática, nós vamos sair com ações concretas que a gente pode realizar para apoiar uma transformação social. A advocacia tem esse papel, né, de transformação social. Eu agradeço a oportunidade, agradeço as Valquírias pelo apoio e finalizo aqui com o nosso muito obrigada. Excelente, Isabela, Rosália, que maravilha, gente, que maravilha de exposição. Gente, é só para vocês entenderem contextualização, quem acabou entrando um pouquinho depois, o projeto Valquírias, como foi muito bem explicado pela Isabela, ela nasceu de algumas constatações de que, na verdade, o preconceito que às vezes acontece de gênero no mundo analógico, no mundo real, ele acaba sendo reproduzido no meio digital, às vezes até potencializado. E como a Isabela bem colocou, função precípua da OAB e principalmente da nossa comissão fazer a diferença na sociedade. Então a gente quer realmente agir. E como é que nasceu a ideia, né? Nasceu a ideia através de uma pesquisa acadêmica em que eu comecei a notar que existem muitas formas de violência específica direcionado para as mulheres no ambiente digital que lá fora já é combatido, lá fora já é estudado, lá fora já tem, inclusive, normatização, e tudo nasce da gente grudar uma etiqueta. Isso é muito importante. Então, por exemplo, a Isabela explicou o que aconteceu aí na semana passada do escândalo levantado pelo influencer Felca a respeito do que estava acontecendo lá na Paraíba. Acho que todo mundo viu, né? Surgiu até o termo adultização de menores para fins aí de captação de seguidores, daquela coisa horrorosa que aconteceu, né? Sexualização de menores, e isso tem um nome lá fora. Isso é uma questão lá que é antiga, que já tem um certo tempo, não vou dizer que é antiga, mas é o grooming, não é isso, Isabela, que chama? É o grooming. O grooming é o fato de se aproveitar, né? Se aproveitar da sexualização de menores com o propósito de ganhar dinheiro, ganhar likes, ganhar seguidores. Então, olha só que coisa importante. Quando eu coloco uma etiqueta, eu não tenho que explicar tudo o que aconteceu. Porque vejam só, vocês viram o que aconteceu, o Felca denunciou o caso do Ítalo lá em... É um monte de história, porque se eu falar grooming, o grooming lá da Paraíba. Então, isso aconteceu com alienação parental.
fundamental. Quando a gente tinha que explicar para o juiz, para a juíza, no caso de família, eu tinha que contar uma história, e cada história tinha uma realidade, um peso diferente, e quando a gente lá, os civilistas, tacaram a etiqueta alienação parental, eu não preciso mais contar a história toda. Eu vou ver o caso concreto, como é que se aplicou. Então, o objetivo nosso principal que a gente tem na comissão, é isso pedido na época pela nossa sempre presidente Patrícia Vanzolini, era levar o direito digital, a privacidade e a proteção de dados e agora a inteligência artificial para a advocacia. Então, faz parte do nosso trabalho justamente mostrar as novas formas de violência de gênero contra a mulher no ambiente digital, principalmente formas que já têm nomenclatura lá fora. Então, nós temos que levar conhecimento, e é por isso que essa pesquisa, que viralizou, né, Isabela? 7.400 respostas é muita coisa. E por que que viralizou? Porque o pessoal se interessou, o pessoal do IBDFAN ajudou, e aí o que aconteceu? Quando a gente começou a bolar a pesquisa, a nossa ideia primeiro era a seguinte: você já viu falar desse tipo de situação? Nós não falamos nem que era violência. Então, por exemplo, relacionamentos que às vezes são tóxicos, em que, por exemplo, sei lá, o namorado, o marido, o companheiro fica monitorando a mulher dentro de casa, de um lugar para o outro, como assim, tipo, é uma situação que muita gente normaliza. E a nossa função é mostrar que isso está errado, que isso é tóxico. Tem gente que fica instalando GPS no carro da mulher para ficar vendo onde ela vai, sem contar aquela história de ter reunião online e ficar cortando a voz das mulheres ou ficar humilhando com comentários machistas. Então, são uma série de situações que lá fora já mereceram uma nomenclatura. E o que nós estamos fazendo aqui? De uma certa forma, fazendo história. Estamos brasilizando, né? Estamos aqui fazendo com que, climatizando esses nomes para a nossa realidade, discutindo. Então, nossa ideia na pesquisa foi: você já passou por isso? Você conhece alguém que passou? Para você é normal? Para você isso deveria ser combatido? Para você isso deveria ser penalizado? Então, foi uma pesquisa de temperatura que a gente fez, com resultados assim muito interessantes. Em todas as regiões do país tivemos respostas, e agora as Valquírias estão se debruçando aqui, analisando. E aí o que acontece? Eu sou um investigador, sou um professor, mas eu não tenho lugar de fala, eu não tenho condições né, assim, eu pesquiso, mas eu não sinto. E é muito importante que esse projeto fosse liderado por mulheres, e é por isso que nós aqui sugerimos que a Isabela reunisse um time de super-heroínas, né, de super-advogadas de nossa comissão, pessoas assim muito especializadas que participam aqui da nossa comissão, das nossas reuniões. E por que o nome Valquírias, né, Isabela? Que perguntaram aqui, eu não me lembro qual foi que perguntou. É aquela na mitologia nórdica, aquelas guerreiras míticas que nós precisamos, assim, que são nós, as advogadas que compõem, né, e os advogados também que compõem, mas é mulherada, né, Isabela? Valquíria tem que ser menina, certo? São as advogadas que têm o papel de enfrentar a discriminação, o preconceito, a violência de gênero contra as mulheres no ambiente digital. Então, nós criamos essa figura de valquírias digitais. Então, esse é o nome que nós criamos porque nós temos que resolver isso com toda a força do direito, com toda a força do nosso conhecimento, e é nisso que elas estão empenhadas. Então, aqui elas têm algumas missões que nós passamos, né, sob a liderança da Isabela. Tem lá a Isabela e as outras 9 valquírias. Então, elas têm como missão, em primeiro lugar, fomentar a participação das mulheres advogadas nas áreas mais técnicas do direito, e é por isso que vai ter aí o super congresso de 1º de outubro, para quem está chegando agora. 1º de outubro vai ser o dia todo, a partir das 9 horas, aqui na Maria Paula, aqui na seccional. Em segundo lugar, elas vão discutir nesse congresso os resultados da pesquisa que realizamos em agosto de 2024, justamente sobre violência digital contra as mulheres. Elas também vão acompanhar, né, a implementação da LGPD em todas as subseções da OAB, que eu esqueci de comentar, né, Isabela? Vocês vão dar aí a orientação para os DPOs setoriais. E, de novo, gente, quem quiser participar como DPO de alguma dessas subseções remanescentes que não indicaram DPOs, temos ainda algumas vagas. Aproveite a oportunidade que você vai ter no seu currículo uma capacitação pela ESA, é uma experiência incrível de poder fazer a diferença aí na sua subseção, implementando as diretrizes das nossas políticas de proteção de dados aí no âmbito local.
Já temos várias inscrições, hein, Isabela? Já várias inscrições. A Viviane Zanata vai ajudar a fazer a seleção e depois nós vamos aí fazer os passos e as Valquírias vão ajudar nessa implementação. Que mais? E por fim, né, as Valquírias têm a missão de pelo menos uma vez por ano um grande evento estadual, né, Isabela? Um grande evento estadual onde nós vamos ter ali de camarote assistir os frutos dessa mobilização que com certeza vai ficar muito conhecido em toda a advocacia do Estado e fora do Estado, que é a mobilização da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial em prol das mulheres no ambiente digital. Olha que projeto bonito, hein, Isabela? E eu já falo para vocês que outras comissões aqui da seccional, como a Comissão da Mulher Advogada, a Comissão de Diversidade e Inclusão, a comissão de várias comissões querem participar do projeto. Eu estou achando ótimo, quanto mais melhor. Então, essas são as boas notícias. Quem quiser participar, nós temos a categoria das Valquírias fundadoras, mas nós vamos ter também as Valquírias colaboradoras, não é isso, Isabela? Exatamente. Participe, assim que liberar o regimento, a gente vai estar disponibilizando aí as inscrições. Perfeito, olha que legal. E aqui, Isabela, vamos abrir um pouquinho para perguntas? Você tem uns minutinhos ainda? Claro, vamos lá. Eu estava tentando correr por conta do tempo, mas eu estou tranquila. Então, se você deve ter visto as perguntas do chat e tem o Maurício com uma mãozinha levantada. Maurício Decunto. Olá, boa noite. Eu trabalho com perícias, particularmente na área de áudio e voz, mas inclui também vídeos e imagens, análise comportamental, isso há muito tempo, há 30, 40 anos. E eu tenho notado, em relação a muitos clientes, que têm problemas conjugais severos, de muitos tipos. E eu trato assim, de forma muito particular, porque eu atuo como um perito assistente técnico, ou seja, não mais como perito judicial. Então eu trato diretamente com o cliente. Às vezes o cliente me procura de madrugada, fim de semana, ou seja, são casos, de uma forma geral, são casos tristes que as pessoas ficam extremamente abaladas por diversos motivos. Então eu tenho assim uma coleção, digamos assim, de situações que eu poderia, óbvio, sem citar nomes ou autores, mas do modus operandi mais comuns, né? As atitudes mais comuns, por exemplo, tem um caso muito recente onde a pessoa ela está sendo, assim, é um senhor que me procurou e ele tem, segundo ele foi atacado, meio que asfixiado, mas é só uma gravação de áudio. Então eu tenho que ouvi-lo com muito respeito, mas eu tenho que ser convencido pelo material que ele me passou, né? Então, assim, eu tenho uma enorme experiência nisso, né? E principalmente do ponto de vista judicial, quando isso daí já faz parte de um processo, se isso já faz parte ou de um inquérito policial, né? A forma de constituir uma prova, né, é muito importante, né? Então, que tipo de primeira atitude tomar, né? O que fazer e também o que não fazer. Então, assim, eu estou à disposição para ajudar. Eu faço parte do grupo do Telegram. Então, se alguém precisar de qualquer dica, sugestão, material, eu tenho uma especialidade grande num tipo de anormalidade chamada pareidolia. Vocês estão familiarizados com esse termo? Pareidolia? Maurício, vou só pedir para você dar uma acelerada, que a gente tem mais perguntas aqui. Claro. E nós estamos com bastante gente querendo perguntar. 30 segundos. Quando você olha para o céu e vê nuvens e
associa o formato da nuvem como um cachorrinho, um ursinho, alguma coisa assim, é uma pareidolia. Só que a pareidolia ela é acústica também, ela é visual, acústica, olfativa, em todos os sentidos. Então, às vezes a pessoa ouve um barulho e acha que é um barulho de uma relação sexual, por exemplo, e a pessoa fica absolutamente desnorteada. Então, toda e qualquer ajuda nesse aspecto, eu posso, imagino, ajudar bastante a vocês. Obrigado pelo espaço. Eu agradeço, Excelente, Maurício. Maurício. Vamos lá, Isabela. Aqui o Rodrigo Rebouças, nosso amigo aqui professor da GV, se colocou à disposição também, porque ele ministra uma disciplina que são os itinerários formativos Educação Jurídica para a Cultura de Paz, onde ele trata esses Perfeito. temas com os adolescentes do ensino médio. Rodrigo, grande colaborador aqui da comissão, a gente agradece e vamos querer, né, Isabela? Com certeza, sem dúvidas. Isso mesmo. A Rosiane já pediu. Não, a Rosiane é uma das Valquírias, deixa eu ver aqui. Rosiane. Rosiane, quer falar um oi, alguma coisa? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Queria só fazer um pequeno fechamento, que como nós estamos num grupo de 51 pessoas, é importante vocês conhecerem que canais de denúncia hoje, a gente pode usar dois. 185 da polícia, tá? Que é especializado também em direito da mulher, e o 100, que é o Direitos Humanos. Então, caso vocês precisem, no primeiro momento, orientar, vocês podem indicar esses dois canais de denúncia. Um outro fator é registrem e orientem a ser registrado qualquer tipo de prova que consiga ser colhido nesse momento. Note que agora a gente está com um deepfake aí criado muito recente, que as pessoas estão recebendo ligação de WhatsApp via vídeo, aonde a imagem e a voz é da pessoa que está sendo clonada, vamos dizer assim. Então, aí sim, os apontamentos até do Maurício nessa abordagem é interessante. Fiquem atentos, porque nós vemos a pessoa ali e a pessoa não é real. Né? Então tem um barulhinho aí de tecnologia meio robotizado. Então, queria só contribuir com isso, porque o nosso tempo aí é super curtinho, e agradecer a oportunidade de encontrar vocês novamente. Um grande beijo. Obrigada, Rosiane. Isso aí, gente. E eu esqueci de falar, né, Isabela, que vocês, as Valquírias, estão produzindo um livro, não é isso? Exatamente. E a Rosiane está coordenando, ela que está responsável aí pelos artigos. Excelente, gente, muito bom. Bom, a gente passou um pouquinho do horário porque o assunto merecia esse espaço e muito mais. Eu considero um dos projetos mais importantes aqui da minha função como presidente da comissão e eu sei que vai dar certo porque não está na minha mão, né? Eu sei que está na mão das Valquírias aqui, na mão de pessoas muito melhores do que eu e que vocês vão contar com todo o apoio da diretoria da OAB São Paulo porque é um projeto que foi muito encampado aqui por todo mundo. É um projeto que o Léo Sica me pergunta sempre, né? Como é que está o projeto das Valquírias? E eu sempre passo por ele a posição e que avisei, né? Que hoje a gente tem essa reunião aqui com a Isabela. Ele não pôde participar, mas mandou um abraço aqui para todas e para todos. Então, gente, agradeço a presença de todos e de todas. Mais essa nossa reunião que eu encerro agora, agradecendo todo mundo e já vão se preparando. Dia 1º de outubro, a partir das 9 da manhã, vai ser o dia inteiro até as 5 da tarde, aqui no prédio da OAB, no auditório da Maria Paula, o primeiro Congresso Estadual das Valquírias Digitais, onde nós vamos discutir os temas, né, tratados na pesquisa, vamos fazer muitos assim ensaios a respeito do que nós podemos colaborar, inclusive com projeto de lei. Então, assim, nós temos muita coisa aqui bacana em ebulição, né, Isabela? E contamos com a presença de todas. E nas nossas redes sociais vocês vão saber como vocês podem participar desse projeto importante que será divulgado agora oficialmente a partir dessa nossa 4ª reunião, ok? Obrigado de novo, Isabela. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Obrigada a todos pela presença. Então é isso, gente. Então, em nome da Isabela, agradeço a todas as Valquírias Digitais e até a nossa próxima reunião de setembro. Até mais, gente. Até. Tchau, tchau.